no aparelho digestivo, né, digestório, rapidamente essa função digestiva ela vai se adaptando e assumindo também a sua normalidade. Então, o leite humano ele vai ser digerido após 1 hora e 45 minutos a 2 horas da sua ingestão. O mecônio, gente, que é essa substância, uma substância viscosa, gelatinosa, de verde escuro, é a substância que vai ocupar toda a luz do intestino enquanto esse bebezinho está lá no útero da mãe. Porque o intestino dele não está funcionando, né? Ele não engole, ele não consome alimentos. Então, esse mecônio, ele percorre tudo, tá? Todo o intestino. E ele será eliminado gradativamente. O sistema urinário, o número de micções é bastante elevado, podendo alcançar de 60 vezes em 24 horas. A urina é pálida, transparente, ele urina em pequenas quantidades, bem pouquinha quantidade, por isso que muitas vezes a gente nem percebe tanto esse número alto de micções urinárias, tá? Que também é pouquinho volume. O sistema nervoso, a avaliação da maturidade do sistema nervoso é feita através de reflexo em resposta a estímulos. Então, a gente tem o reflexo de Moro ou abraço, que ao se bater palma próximo ao bebê, esse vai apresentar uma resposta que caracteriza-se um abraço, né? Vai desaparecer entre o segundo e o terceiro mês. O reflexo da marcha, a gente colocar o bebezinho em pé, sendo sustentado, apoiando um pezinho, ele vai fazer um movimento como se ele estivesse caminhando, é automático, tá? O reflexo labial ou de sucção, ao roçar o dedo na região pré-labial do lado da boquinha, ele tenta sugar. Pontos cardeais, ao tocar em qualquer região em torno da boquinha, o bebê vira o rosto para o lado estimulado, né? E desaparece no segundo mês. Reflexo da apreensão, ao roçar um objeto na palma da mão dele, o dedo nosso, por exemplo, na mão dele, na palma da mão, ele tende a agarrar. Reflexo palpebral, ao toque leve na pálpebra, ele pisca os olhinhos, né? Reflexo tônico cervical ou esgrimista, o bebê deitado, ele gira a cabeça para o lado e a criança tende a estender o braço do lado para onde está virando e a dobrar o outro. Isso desaparece no terceiro mês. Gatinhar, então de bruços, com apoio nas plantas dos pés, o bebê ele estica as perninhas, né? Como se estivesse tentando rastejar. Desaparece por volta do 5º mês. Reflexo de Gallant, bebê de barriguinha para baixo, ele coloca as mãozinhas na barriga, coloca-se as mãos na barriga, do bebê, e percorre os dedos na região do tronco, para a coluna vertebral, e o corpinho dele se curva para esse lado. Reflexo plantar ou de Babinski, faz cócegas ao arranhar o lado do pé, e o dedo alx, que é o dedão, estica-se, desaparece com 2 anos, entre outros. Gente, isso daqui é só a título de curiosidade, não vou cobrar de ninguém esses reflexos, em nenhum processo avaliativo, tá? Agora vamos falar um pouquinho dos 5 sentidos do bebê, logo que ele nasce. Então, a visão. A visão, por ele estar acostumado a um ambiente intrauterino, escuro, o bebê ele apresenta um reflexo de fechar os olhinhos com força contra a luz. Ele enxerga bem a uma distância de 12 centímetros a 13 centímetros, isso ao nascimento, tá? A audição, o embrião, durante o último trimestre de gestação, já ouve a voz abafada da mãe, tão bem quanto os sons dos batimentos cardíacos, respiração e digestão. O olfato paladar. Ao nascerem, eles já demonstram que distinguem os odores afastando-se de perfumes desagradáveis. Então, os bebês não possuem papilas gustativas totalmente maduras, mas eles podem diferenciar o doce do azedo e preferir o primeiro. O toque, né? É o meio mais importante de comunicação com o bebê, sendo toques suaves, movimentos rítmicos, justamente porque ainda no útero se acostumou a ser embalado pelos movimentos da mãe e depois do nascimento, esse mesmo balanço o conforta. Cuidados agora com o RN na sala de parto. Qual que é o objetivo? Oferecer ao RN condições para se adaptar ao meio, à vida extrauterina, proteger a criança contra os riscos decorrentes do meio ambiente, então em relação ao frio, né?
efetuar procedimentos e prestar atenção ao recém-nascido, atentar para os problemas que ocorrem e solucioná-los. Procedimentos, preparo do parto. Então, a unidade obstétrica ela deve ser um ambiente cirúrgico limpo, sendo obrigatório o uso de técnicas assépticas, é imprescindível o uso de roupa própria, não deverá haver circulação livre interna e externa para evitar contaminação. O parto deverá ser preparado e o lugar previsto com antecipação para que a gente consiga organizar todo o parto, o local onde vai ser recepcionado esse bebê, o bercinho, por exemplo, né? Será proibido o ingresso na sala de partos de pessoas com processos infecciosos, porque podem contaminar esse bebezinho ao nascer, ou mesmo a mãe. As mãos deverão ser lavadas com a técnica de escovação até os cotovelos. Deverá estar esterilizado todo o material que vai entrar em contato com o recém-nascido. E a higienização das mãos é o mínimo, né, pessoal? Muito importante, tá? A aspiração das vias aéreas. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre isso. Quando o bebezinho nasce, a posição correta é a posição de Trendelenburg, ou seja, a posição onde ele fica com a cabecinha no nível inferior se comparado aos pezinhos, tá? Essa posição impede que o muco, líquidos, coágulos ou o mecônio penetre nas vias respiratórias. Antigamente, o bebezinho nascia e a gente já fazia logo a aspiração, né, com sondinha de aspiração. Essa aspiração era nasotraqueal, do narizinho até a traqueia, e orotraqueal, da boquinha até a traqueia, certo? Hoje a gente não usa mais essa técnica. A gente vai aspirar o bebê apenas se ele estiver demonstrando sinais de desconforto respiratório por obstrução, onde se faz necessária a aspiração, tá? Hoje o que a gente usa? A perinha, a pera de borracha, que é menos agressiva e não corremos o risco de estimular o nervo vago, tá? Então, em situações de emergência, na falta da pera, a desobstrução poderá ser feita com o dedo envolvido em gaze ou aspirador com cateter, desde que praticada com muita delicadeza, tá, pessoal?